Salve família! E aí, como é que vocês estão? Sem mais delongas, aula de inquérito policial, parte 2 chegando agora. O material já tá aqui no link da descrição. Tá, tem o link também desse slide. Curtam, se inscrevam. E é isso, vamos ao que interessa. Um abraço. Vamos ao que interessa? Vamos falar das características do inquérito policial. É algo que foi pedido até, né, nos comentários da última aula. Um aluno aí, seu Carlos, um abraço. Eu disse que iria trazer nessa aula, né? E já vou trazendo para vocês logo o bizu para vocês entenderem. O nome o bizu das características desse inquérito é Sei Doido. Isso mesmo, Sei, Seidoido. Sei Doido. Porque se vocês colocarem, né, vocês vão ver que o S, a partir do S, ó. O inquérito policial ele é sigiloso, escrito, inquisitivo, dispensável, oficioso, indisponível, discricionário e obrigatório. Dessas características aí, todas essas são as características do inquérito policial. Mas as principais que eu vou dizer pra você, eu vou trazer todas, mas as principais, vocês já grifem aí, que com certeza irão cair na sua prova, é que ele é sigiloso, escrito, que ele é indispensável, que ele é discricionário e que ele é obrigatório. Porque o oficial e o oficioso e o obrigatório praticamente o mesmo, né? Dispensável, vocês vão ver que tem mais relação com processos cíveis. O inquisitivo também talvez, porque o inquisitivo já se trata, né, da natureza desse inquérito. Mas vamos lá ao que interessa. O inquérito policial ele é inquisitivo, né, como já vinha dizendo, porque significa dizer que o sujeito da investigação ele não tem direito àqueles princípios que eu trouxe para vocês de processo penal. O autor naquele momento, ele está sendo investigado por quem está fazendo inquérito. Então não há contraditório, não há ampla defesa, somente atos de investigação, né? Claro que com devido respeito, né, às leis, né, que ele tem direito a advogado e tudo mais durante o inquérito policial. Então o inquérito ele é dispensável, como ia dizendo no artigo 12 do Código de Processo Penal, porque ele é uma peça, em casos conhecidos, nesse caso aí, ele é peça auxiliar e não obrigatória. E quando é que ele vai deixar de ser obrigatório, Renan? Ações de direito do consumidor, por exemplo. Tem a delegacia do consumidor. Se você tiver com algum problema de avaria e tudo mais, você pode levar até a delegacia do consumidor para que se abra um inquérito para investigar, se faz perícia, tudo mais. Mas você também pode entrar com uma ação civil, né, de consumidor, sem necessidade de inquérito. Entenderam? Não é obrigatório nesses casos. Se você conseguir provar tudo mais que houve algum tipo de problema ali, sem a necessidade de inquérito, sem a necessidade de perícia, o inquérito não é obrigatório. Entendeu? As imagens, as fotos que você tem já são provas suficientes. Pronto. Entenderam? O inquérito ele é oficioso, né? Que é de ex officio. Quando falar ex officio, quer dizer que naquele momento o delegado ele pode abrir o inquérito policial sem que seja provocado por ninguém. São os casos de ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação. Essas questões de ação penal pública eu vou falar com vocês brevemente, né? Possivelmente próxima aula vai ser sobre ação penal. O inquérito policial ele é discricionário, ou seja, a polícia tem faculdade de operar ou deixar de operar em um campo limitado pelo direito. E também, né, a autoridade policial ele pode deferir ou indeferir qualquer pedido de prova feito pelo indiciado ou pelo ofendido. O que tem a ver com isso? O policial,
doutor delegado de polícia, ele pode solicitar do seu SI, né, para que os agentes vão fazer diligências para investigar certo fato do inquérito policial. E quando ele faz isso, ele não precisa de autorização judicial. É um poder dele de fazer isso. Ele não precisa pedir autorização do juiz para que ele faça diligências. E também, da mesma forma, se for feito um pedido de prova a esse delegado, ele pode recusar. Isso aconteceu comigo em um processo, na verdade um inquérito, do qual o meu cliente estava sendo acusado de ameaça. E no local onde a suposta vítima de sido ameaçada, tinham câmeras de segurança. E eu solicitei as gravações do local para a autoridade policial. Ele recusou. Uma justificativa bem sem graça, não tem sem amparo nenhum da lei. Mas eu deixei por ali. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha vários outros modos de provar a inocência do meu cliente. E assim consegui. Entendeu? Mas a autoridade policial, ele tem esse poder de indeferir. E o inquérito policial deve ser por escrito. Por quê? Porque ele tem que deixar tudo ali escrito, porque vai servir de amparo para o doutor promotor, quando ele receber o inquérito, fazer a denúncia. Ou então, para quando o advogado for fazer a queixa, já ter todas as informações ali, para que tenha um amparo para que se faça, né, descreva. E que o inquérito, ele deve estar sendo assinado, né, em rúbrica pela autoridade policial, né? Tem isso também. O inquérito policial, ele deve ser sigiloso. Eu já falei disso com vocês aqui. Princípios. Parece simples, mas não é tão assim. A autoridade policial assegurará que o inquérito, né, o sigilo dele, deve ser feito para elucidação dos fatos e pelo interesse da sociedade. Então, como eu já disse, o inquérito policial, por ele não ser uma ação penal, é meramente informativo. Ele não segue os citos dos princípios que eu apresentei. O inquérito policial, ele é simplesmente inquisitório. Então, até assim, com uma forma de preservar o indivíduo que está sendo investigado, para que a sociedade não culpe, né, não tenha um tribunal de exceção, esse inquérito ele é sigiloso. Claro que já tem alguns julgados, né, algumas decisões judiciais por questão da pessoa ser uma pessoa pública, então eles abrem o inquérito, vocês devem saber do que eu estou falando. Mas em regra o inquérito policial ele é sigiloso, né? Menos para o advogado, né? O advogado ele tem que ter acesso, né, ao inquérito policial, até para saber se estão respeitando os direitos do indivíduo e se está ocorrendo o inquérito da forma devida como o rito do processo penal, né? Ele pode olhar o inquérito, pode fazer tudo isso. Nos casos, né, de que o inquérito realmente tenha um sigilo profissional, o inquérito policial, o advogado só pode, né, ter acesso a esse inquérito com procuração, tem isso tudo mais. Mas aquela observação que eu já fiz para vocês antes, o advogado, isso foi dito até, eu já trouxe para vocês, até a questão do já tinha esse entendimento e com o pacote anticrime ficou confirmado. O advogado ele só pode acessar o inquérito policial naquelas questões de investigação, são só fatos que já estão documentados, que já estão findos, né? Então, como eu já trouxe, se está tendo uma escuta telefônica, o advogado
da defesa do indivíduo, né, que está sendo investigado, ele não pode ter acesso a um documento que diz que está tendo escuta telefônica. Senão, já disse que pode acontecer para vocês. Ele, assim que ele terminar de ver o inquérito, ele liga lá para fulaninho de tal e fala, ó, não usa mais esse celular não, porque seu celular tá grampeado. Entenderam? Por isso que acontece vazamento de informações. E às vezes um indivíduo ele pega e desliga o celular, né, próximo à região onde ele está residindo, exatamente para que não se localizem, né, pelas antenas de telefonia o local onde ele está. E vocês também estão entendendo o que eu tô querendo dizer com isso. Mas, enfim, o inquérito ele deve ser sigiloso, né? Vamos lá. O inquérito ele é indisponível, porque uma vez instaurado, né, em qualquer hipótese, o doutor delegado ele não pode arquivar os autos. De momento nenhum ele pode arquivar. A competência para arquivar o inquérito policial, vamos lá. Arquivamento de inquérito policial, prestem bem atenção. Só quem pode arquivar inquérito policial é o juiz. Digo e repito para vocês de novo. Só quem pode arquivar o inquérito policial é o juiz. Entenderam? O que pode acontecer? O inquérito, no relatório final, o delegado dizer que o inquérito está inconclusivo. Ou seja, que ele não encontrou provas suficientes dos atos, né, dos fatos alegados pela parte autora, né, pela vítima, algo do tipo, que não encontrou nada do tipo. Nesse momento, o inquérito vai ser enviado para o Ministério Público. O promotor do Ministério Público também acredita que o indivíduo não é culpado, que realmente não tem se alegar, ou que não tem provas. Naquele momento, na denúncia, né, o promotor vai falar que vai dar o parecer dele, falando que acredita que não deveria prosseguir a ação penal, que deveria ser arquivado. Ou em muitos casos, mesmo com o delegado achando que deveria ser arquivado, o promotor acha que não, que deveria prosseguir a ação penal. Mas o juiz que vai decidir, gente. O juiz que vai falar, não, realmente eu concordo com o delegado, eu acho que não deveria ser arquivado não. Ou eu acho que deveria ser arquivado. Ou então ele vai falar, concordar com o promotor e falar, não, vamos prosseguir a ação penal. Entenderam? Então só quem pode arquivar um inquérito policial é um juiz de direito competente, né? Já expliquei isso pra vocês. Da vara criminal, no qual está à frente desse inquérito policial, e ele que vai decidir. O inquérito policial ele é obrigatório. Então, na hipótese de um crime apurável mediante ação penal pública incondicionada, a autoridade deverá instaurá-la de ofício, assim que tenha notícia da prática. Como eu já falei para vocês, casos de crime de homicídio, de ofício, tomou notícia de que tem um corpo lá, instaura um inquérito policial. Já trouxe para vocês também os casos de Lei Maria da Penha, os casos de lesão corporal na Lei Maria da Penha. O vizinho pode ter visto a mulher que está sendo agredida lá. O vizinho vai lá e fala, ó, aconteceu isso e isso. Pegou, prendeu, pá, já foi. A mulher pode chorar, espernear, querer que acabe o inquérito. Já foi, filho. Tem prova. Às vezes eles até gravam, né? Agora ultimamente todo mundo grava. O vizinho gravou. Você tá sendo agredido aqui. Você pode chorar, espernear. Ele vai sofrer as consequências.
O cajado da lei, como diz. Mas isso é importante também, que eu venho dizer pra vocês, porque o inquérito policial, vocês podem ver, tudo isso é mediante uma representação, né? Tem que ter alguém para denunciar e a polícia vai investigar. A polícia, isso é importantíssimo, não pode abrir um inquérito policial simplesmente com denúncia anônima. Não pode. A denúncia anônima é importantíssima, mas a denúncia anônima é para que haja uma investigação. Então, você não pode pegar e ligar, ó, meu vizinho aqui, ó, tá vendendo umas drogas pesadas aqui. E a polícia simplesmente vai abrir um inquérito contra ele. Não pode. A polícia vai ter que investigar, ver se realmente se tá acontecendo alguma coisa ali. Vai se aumentar o número de denúncias, pode até fazer campana para fazer uma prisão em flagrante, prender o cara em flagrante, cheio de droga, balanço de precisão, tudo mais, tráfico, e aí encaminha a prisão em flagrante, entendeu? Podendo depois ser convertido em prisão preventiva, como costuma acontecer. A competência do inquérito policial. Quem compete em inquérito policial? A autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia. Eu esperei chegar nesse ponto para falar de um negócio com vocês. Porque há pouco tempo saiu uma decisão, né, do STF, do qual permite, né, ou ela atribui que não é competência somente da autoridade policial, judiciária, no caso, o delegado de polícia, né, lavrar termo circunstanciado, né? Ou seja, não confundam. Termo circunstanciado é uma coisa, inquérito policial é outra. Eles são parecidos, né? Tem a mesma finalidade. Só que o termo circunstanciado é para crimes de menor potencial ofensivo, né? Então, vamos dizer, uma desobediência civil, um crime, né, de, vamos dizer, lesão corporal. Com exceção, eita, vamos lá, veio um negócio pra mim, pode cair na prova de vocês. Um namorado bate na namorada, ela vai até a delegacia. Naquele momento se registra um termo circunstanciado ou ou se faz um inquérito policial para se investigar. Faz inquérito policial, porque o rito da Lei Maria da Penha é totalmente diferente. Os crimes da Lei Maria da Penha, né? Os crimes de violência contra a mulher, todos eles são feitos mediante inquérito policial. Então, se o indivíduo se tem um caso de lesão corporal comum por aí, é termo circunstanciado. Mas se a lesão corporal, por exemplo, vem de um caso de violência doméstica, inquérito policial, entenderam? Então, um crime, por exemplo, de calúnia, injúria, difamação, termo circunstanciado. E o termo circunstanciado, o doutor delegado, ele pode arquivar. O inquérito policial não pode. Só quero colocar essa diferença para que vocês entendam. O assunto é inquérito policial, mas vai que cai alguma coisa para vocês de termo circunstanciado. Entenderam? Então, termo circunstanciado não precisa. Outro policial, né? Outra autoridade policial que não seja da polícia judiciária, pode ser, na verdade, até o tenente, por exemplo, da polícia militar, ele pode lavrar um termo circunstanciado. Isso serve para agilizar a nossa justiça. Recentemente teve essa decisão. Mas vamos voltar aqui. Como já disse, a competência do inquérito policial é dos delegados de polícia, né? A atribuição é distribuída de acordo com o local onde se consumou a infração, em obediência à lei processual que se refere ao território de diversas acusações, diversas circunscrições. Ou seja, se o crime aconteceu, por exemplo, aqui em Salvador, deve ser investigado pelo delegado, né,
daquela área ali em Salvador. Não, não vai ser investigado pelo delegado da cidade mais próxima, né? Por exemplo, Lauro de Freitas. Isso, se eu não me engano, lembrar depois, se eu não me engano, artigo 14 do Código de Processo Penal. Só que ele não exclui, não impede que a autoridade policial de outro estado ou município, né, participe dessas investigações praticadas em outro local, por conta da competência, né? Lembrando mais uma vez, processo investigatório não segue os princípios, né, do processo penal, né, pois ele é inquisitório. Então, muitas vezes acontece de algum crime que acontece no interior, por exemplo, de homicídio extremamente relevante, difícil investigação, e muitas vezes quem participa da investigação é a Delegacia de Homicídios de Salvador, que tem maior atribuição, maior experiência para tal caso. Também não impede que se proceda à distribuição de competência em razão de matérias. Ou seja, em vários estados são criadas delegacias especializadas. Então a gente conhece a delegacia de homicídios, delegacia de tóxicos, delegacia da mulher. Há uma delegacia especializada para cada caso. E a competência para esses crimes, né? Para analisar o inquérito policial que envolvam foro. E aí, quando envolve foro de competência, né? Então tem os foros de competência de acordo. Tem crimes que, devido ao foro da pessoa, é o STF. Tem, as pessoas têm um foro privilegiado que vão para o STJ. Tem o TJ, por exemplo. Prefeito, por exemplo, tem um foro privilegiado que ele é julgado diretamente pelo Tribunal de Justiça. Então, vamos lá para o próximo. O valor probatório do inquérito policial. Então, o inquérito policial ele tem um valor, como eu já disse para vocês, informativo, né? Para a instauração da competente ação penal. Ele apenas traz informações, né? Para que quem deve fazer ação penal deve realmente apresentar provas, produzir provas. Isso é competência de quem está na acusação. Então, entretanto, neles se realizam certas provas periciais, que tem igual o valor, né, das provas colhidas em juízo. Então, a prova pericial que está no inquérito, ela é extremamente relevante, tanto que muitas vezes até se chamam para depor o perito que realizou, né, aquele laudo pericial que estava lá, para que ele explique o que realmente se trata cada detalhe naquele inquérito. Porque eu acredito que muitas vezes o juiz acaba esquecendo das aulas de medicina legal. Aulas maravilhosas, lembra até hoje. Não se pode, né, fundamentar uma decisão condenatória apoiada exclusivamente no inquérito policial. Simplesmente porque não houve contraditório. Como eu já disse, o inquérito policial ele é totalmente inquisitorial. Você não pode basear sua decisão, o juiz não pode basear a decisão somente nisso, entendeu? Ele pode se basear de acordo com provas colhidas na perícia, é outra coisa. Mas se o inquérito traz apenas informações e ele vai se basear só nisso, decisão completamente infundada, cabe o recurso e tudo mais. Então, galera, em regra, o prazo, né, para finalizar aqui, o prazo para a conclusão de um inquérito é de 10 dias ou de 30 dias. Quando é que vão se escolher esses períodos? Eu trago aqui que diz o Código de Processo Penal que será 10 dias quando o indiciado estiver preso. Entendeu? Em flagrante, prisão preventiva, ou de 30 dias se o indiciado estiver solto. Por que quando o indiciado estiver preso? Porque quando ele está preso é exatamente para facilitar a investigação. Se sabe que ele não vai atrapalhar a investigação. Então a polícia poderia trabalhar de uma forma mais
ágil, né? Colhendo até informações do próprio autor, vai precisar pedir, intimar para que ele compareça na delegacia para depor, ou algo do tipo. Até porque é, isso vocês vão entender, porque eu já trouxe que das prisões, né, que que existem, né, é, de modo antecipado, é a prisão preventiva e a prisão temporária. A prisão temporária, em regra, é exatamente para isso, para facilitar a investigação, né? Quando há provas de que o indivíduo pode estar prejudicando a investigação, ou seja, pode estar coagindo testemunhas, pode estar ocultando documentos e tudo mais, e eu queria atrapalhar a investigação do inquérito policial. Então, nesse momento, é decretada a prisão temporária do indivíduo, que é de 5 dias, em regra, é de 5 dias, podendo ser prorrogada por mais 5. Então, por isso que o inquérito policial, quando o indivíduo está preso, é de 10 dias. Exatamente para que nesses 10 dias se termine o inquérito policial. Entretanto, como eu disse, estando indiciado preso, não pode ser prorrogado. Por que o que eu tenho a dizer com isso? É, em regra, como eu já disse, é 10 dias se o indivíduo estiver preso. Ah, Renan, mas acontece de seguirem esse prazo? Não, muitas vezes não. Queria eu que o inquérito terminasse em 10 dias. Só que acontece muitas vezes que o indivíduo está preso e é, ele está preso e a autoridade policial não conclui o inquérito. E quando acontece isso, muitas vezes elas tentam converter a prisão temporária em prisão preventiva. Mas nem sempre se tem provas ou aqueles requisitos que em breve vocês verão para uma prisão preventiva. E mantém o rapaz lá. E isso é um constrangimento ilegal da liberdade. E que eu já trouxe para vocês, quando acontece um constrangimento ilegal à liberdade, cabe o quê? Habeas corpus. Entenderam? Então muitas vezes eu já vi imprensa colocando culpa na justiça, né, falando que a justiça é isso e aquilo, que as leis, não sei o que. Mas cá entre nós, às vezes a gente tem que cobrar um pouco, sim, das autoridades policiais. Se tem um prazo lá estipulado, que a autoridade corra atrás desse prazo. Eu vi uma vez, tem alguns anos, foi acho que um assalto, um caso de latrocínio, eu acho, no bairro da Barra, de um adolescente. E identificaram o indivíduo, prenderam, prisão temporária, prenderam ele 10 dias, né, para completar o inquérito. A delegada não completou o inquérito e nem pediu a prisão preventiva dele, porque ela mesma viu que ali não tinha os requisitos da prisão preventiva. A defensoria entrou com um pedido de habeas corpus no tribunal, na vara criminal. Habeas corpus concedido. E depois a mídia caiu em cima, né, da justiça. Mas a própria advogada, quando a delegada, quando se perguntaram a ela, ela dizia que ela não podia fazer nada, que o inquérito continuava, entendeu? Quando é assim, o inquérito continua. Eles podem até extraoficialmente continuar o inquérito para conseguir mais informações, mas o indivíduo não pode continuar preso enquanto isso. Ele já ficou preso o tempo suficiente nesse caso. Mas é aí que tá. Eu já disse pra vocês em algumas aulas que quando vir no exame de vocês, eles não vão querer aquilo que tá óbvio, não vão querer aquela regra que o inquérito é de 10 dias com o indivíduo preso ou 30 dias se ele estiver solto. Eles vão atrás da exceção mesmo. É a exceção que eles querem. Então vamos lá, os crimes de competência federal. O inquérito é de 15 dias se o indiciado estiver preso. Lembra que lá era 10? E de 30 dias se o indiciado estiver solto. Entenderam? Nos crimes da lei de drogas, porque a lei de drogas tem todo um procedimento diferente.
O inquérito é de 30 dias se o indiciado estiver preso. E 90 dias se o indiciado estiver solto. Podendo ser duplicado em ambos os casos. Ó, lembra o que eu disse? Que no caso, em regra, se o indiciado estiver preso 5 dias, né? Podendo a prisão temporária prorrogada por mais 5 dias. Ou seja, os 10 dias que termina o inquérito policial. Nesses tem 30 dias para terminar o inquérito na lei de drogas. Se o indiciado estiver preso. Se ele ainda estiver preso e ainda não se tiver terminado o inquérito policial, pode se prorrogar por mais 30 dias o inquérito e ele ficar preso mais 30 dias. Aí depois vão falar que essa justiça aqui não funciona. Pelo contrário, mas se não fosse isso, a gente não teria uma população carcerária tão grande em relação ao mundo. Prorrogáveis também, né? Mais 90 dias se o indivíduo estiver solto, né? Até porque realmente a questão de drogas é bem complexa. Então demanda esse tempo de investigação. Crimes contra a economia popular. O prazo do inquérito é de 10 dias, tanto se o indiciado estiver preso ou se ele estiver solto. E eu trouxe essa exceção aqui, que eu observei, não é uma exceção que se costuma mostrar em cursinhos. É que nos casos de crimes hediondos, tráfico de drogas é crime hediondo também, viu, gente? Mas não é só tráfico de drogas que existe. Nos casos de crimes hediondos, caso tenha sido decretada a prisão temporária, o prazo para a conclusão do inquérito policial é de 60 dias. Isso porque a prisão temporária em caso de crime hediondo tem prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Entenderam? Então aquilo que eu já disse antes, de prazo de 5 dias de uma prisão temporária, prorrogáveis por mais 5. Em caso de crimes hediondos, o prazo é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. E é por isso que o prazo de inquérito de crime hediondo leva até 60 dias. Entenderam, meus amigos? É isso, galerinha. Ficamos por aqui. Espero mesmo que vocês tenham gostado muito da aula de hoje. Concluímos o inquérito policial. Da outra vez eu vi que tinha algumas dúvidas, né? Um colega deixou lá no YouTube. Eu acredito que eu tenha respondido nessa aula. Qualquer dúvida, meus amigos, eu estou falando para vocês, qualquer dúvida, podem procurar. Deixa aqui as informações de contato. Podem procurar o contato do Instagram do Projeto Evolução. Nós iremos responder prontamente qualquer dúvida que vocês tenham. Ok? Um abraço.